A verdadeira guerra que é travada no mundo é só uma. A guerra dos países hegemônicos, tidos como desenvolvidos, países brancos do hemisfério norte, contra os países de maioria de pele escura do terceiro mundo, conhecidos como subdesenvolvidos. E o que nós temos a ver com isso? O Brasil é terceiro mundo. A guerra é contra nós também. E mais, é contra nós principalmente, porque o Brasil, pela sua dimensão continental e riqueza natural, se promovesse uma integração com a Argentina e Chile, acabaria com a hegemonia dos Estados Unidos na região. Não sou eu quem estou afirmando isso. Se vocês estudarem sobre Nicholas Spykman, um dos maiores geoestrategistas dos Estados Unidos, saberão que ele, antes mesmo do pós-guerra, orientou os Estados Unidos para jamais permitir uma integração do ABC, Argentina, Brasil e Chile, na América Meridional, pois seria o fim da hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, 3 CIA secret wars. I had a position in the National Security Council. Acho que foi em meados da década de 80 que cunhei a frase guerra contra o terceiro mundo, pois em minha pesquisa eu percebi que não estávamos atacando a União Soviética com as atividades da CIA. Nós estávamos atacando pessoas no terceiro mundo e eu irei rapidamente, para poupar o tempo, dar a vocês um pequeno sentido do que significa essa guerra contra o terceiro mundo. Basicamente, creio eu, essa guerra contra o terceiro mundo é a terceira mais sangrenta e que tirou mais vidas em toda a história. Eles, CIA, encarregam-se de realizar operações em todos os cantos do globo. A guerra que a CIA promove no terceiro mundo é a guerra principalmente contra nós. Estamos em guerra, gente. Uma guerra híbrida e mortal. E os cúmplices da CIA, além de políticos venais, mídia golpista, classe dominante infecunda, também são essas ONGs sustentadas por endinheirados. ONGs, fundações, institutos são bombas da guerra híbrida. A Open Society foi criada para fazer o serviço da CIA, mas de forma privada, em 1984. Em 1983, o então diretor da CIA sugeriu a Reagan, presidente dos Estados Unidos, a criação de várias CIAs, mas com outro perfil e privadas. A NED, Dotação Nacional para a Democracia, nasceu desse pensamento, embora não seja exatamente privada. Logo em seguida, nasceu a Open Society, The Freedom House, Instituto para a Paz, entre outras. A Fundação Ford, cujo nascedouro antecede essa data, é uma CIA disfarçada, esteve e está presente dentro das ciências sociais, no mundo acadêmico e político. A Fundação Ford protegeu Fernando Henrique Cardoso, entre outros políticos, para a redemocratização do Brasil, ao passo que mandou assassinar JK, Jango e até Lacerda. Eu vou entrevistar o professor Alessandro Ottaviani. Ele é professor da Faculdade de Direito da USP, Departamento de Direito Econômico, e ele participa de um trabalho que resultou no livro, em 2 volumes, O Assassinato de JK pela Ditadura, Documentos Oficiais. Quem matou JK foi a ditadura militar brasileira, mas com uma série de aliados. Os Estados Unidos da América, a imprensa golpista que matou JK várias vezes, deliberadamente divulgando mentiras que os Estados Unidos e a ditadura criaram sobre Juscelino, esse complexo de adversários, mais do que só do Juscelino, do Brasil,
o conjunto de assassinos do presidente Juscelino Kubitschek. Ou seja, ele estava sob uma severa pressão, ameaça para não fazer nada que levaria o país à reabertura. Esse sim. E naquela altura, se não me engano, ele já estava em plena articulação de uma frente ampla com o Jango, com o Lacerda, de coordenação do Renato Archer. Esse movimento que é absolutamente espantoso, que é a junção de João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino. Isso. E a grandeza dessas três figuras foi, dado um momento de uma dificuldade com um adversário muito maior, foi eles terem engolido as suas diferenças e tentar a unificação. Perfeito. E a grandeza dos três lados, né? Já no início da década de 70, essa era uma articulação que os militares tinham conseguido bloquear. Mas em 76, essa articulação ela estava de novo em campo. O Juscelino, por seu lado, ele tinha um espectro ainda mais amplo do que a própria Frente Ampla. Sim. A conclusão de que houve participação da Operação Condor? A lógica daquele ano, ela é bastante evidente no que diz respeito à intensidade da Operação Condor naquele momento. Há um documento aqui, é uma carta assinada pelo general Contreras, que é o chefe da DINA. No Chile, o homem da confiança do Pinochet. Exatamente, que é, na verdade, uma máquina de assassinatos. Essa carta ela é endereçada a Figueiredo, o chefe da nossa inteligência militar. E essa carta diz o seguinte: estimado general Figueiredo, o seu plano, o nosso plano para resolver os problemas do Cone Sul com certas lideranças social-democráticas ou democráticas cristãs, como, por exemplo, Letelier e Juscelino Kubitschek, é um plano muito bom. Portanto, está aprovado, vamos levar isso a cabo. Em cerca de um ano, Letelier será explodido em Washington e o Juscelino sofrerá esse atentado. E o Jango morreu. E o Lacerda morreu, em condições suspeitíssimas. Exatamente. E provavelmente também debaixo de uma ação, no caso específico do Jango, há indícios muito, muito, muito fortes de que ele foi envenenado pela Operação Condor, por um uruguaio da Operação Condor. O general Golbery do Couto e Silva era um agente da CIA. Ele foi um dos mentores do golpe de 64 e um dos mentores da redemocratização também. Tudo que acontece no Brasil, inclusive a famigerada Operação Lava Jato, tem o dedo da CIA. Moro nada mais é do que um funcionário barato da CIA, dos Estados Unidos. Enquanto isso, nosso povo morre dia após dia, de várias formas, devido à guerra dos Estados Unidos contra o Terceiro Mundo. CIA, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação Lehman, Renova BR, RAPS e etc, 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 trabalham na mais pura e plena sinergia para manter a destruição do Brasil. E ouso dizer para vocês que tenho desconfianças de que a CIA está metida na morte de Marielle Franco também. O fundo criado em homenagem a Marielle Franco para financiar lideranças na periferia é obra da Open Society e da Fundação Ford, ou seja, da CIA. Eles matam qualquer um para abrir mais espaço de poder e domínio. É o verdadeiro crime organizado. A CIA está metida com milícias e com o tráfico de drogas pesado em vários lugares do mundo. Soros, agente endinheirado da CIA, é o maior narcotraficante do mundo, segundo as próprias palavras do Dr. Enéas Carneiro. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o Sr. George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. O senhor entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... Ah, o narcotráfico! Quem comprou a Vale do Rio Doce foi o narcotráfico! Eu não posso provar, mas é revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente.